Lênio, na semana passada a gente viu aquele escândalo, que é o escândalo do Moro, né? Do Moro, que poderia ser implicado nas falas do Tacla Duran. E eu estou usando tudo aqui no futuro do pretérito. A gente não sabe, mas era o que ele dizia, né? O Tacla Duran falava, olha só, eu tenho provas, eu vou mostrar, eu tenho áudios, eu tenho capturas de tela, eu tenho fotos, etc. E eu vou aqui, eu preciso fazer um depoimento. Depoimento que nunca tinha acontecido e ninguém nunca entendeu por que nunca aconteceu esse depoimento. Ele tinha no Brasil uma ordem de prisão. Você, por favor, me corrija que deve ter coisas erradas que eu vou falar aqui, que é o detalhe do detalhe do detalhe. O Lewandowski, pouco antes de sair do Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão e essa ordem de prisão caiu, né? Ou foi suspensa ou revogada, não sei o termo exato para se utilizar, do Tacla Duran. Ele vinha ao Brasil para prestar esse depoimento, o país inteiro estava ansioso por isso. Na sexta-feira, o depoimento estava marcado. Na quinta-feira, um desembargador, que é do TRF4, né, lembrando que juiz é da primeira instância, desembargador da segunda instância, ele suspende a suspensão. Ele faz com que, novamente, essa foi a primeira, enfim, interpretação de todo mundo, novamente o Tacla Duran tivesse o pedido de prisão valendo. Tacla Duran não vem e não dá o depoimento. Ou seja, na prática, ele impediu, na prática, o resultado final foi impedir esse depoimento do Tacla Duran. Eis que descobrimos, uma das primeiras matérias saiu no Chico Alves, do UOL, nosso querido Chico Alves, sempre com matérias brilhantes, depois foram, enfim, catando e o negócio foi ficando cada vez pior. Eis que descobriram que o Malucelli, né, que é Marcelo Malucelli, se não me engano o nome dele, que é o desembargador, que ele era, número 1, pai do sócio do Moro. Que aí o pessoal fala, não é mais sócio. Eu descobri esse fim de semana que é sócio. Ele continua como associado da empresa. Ele não saiu de associado da empresa. Ele está lá ainda como associado da empresa de advocacia lá do Moro. Então, o cara que tomou a decisão que beneficia o Moro, se é que o Moro está implicado nisso, como o Tacla Duran diz, é pai do sócio do Moro. Logo depois, Lauro Jardim solta a seguinte pérola. Não é só isso não, é compadre. Porque o filho dele namora a filha do Moro. Aprendemos na prática o que é a tal da relação do compadrio, que a gente não sempre ouve falar e não sabia. E aí o Malucelli já falou, não, eu não revoguei nada. Aí foi apagado, né? Um post, uma decisão, mas como as redes sociais hoje permitem que você resgataram o negócio, aí o cara ficou mal na fita e agora parece que vai para o CNJ para poder ver ali se tem alguma coisa que merece punição. Esclarece para a gente, como a gente não falou desde então, me diz o que você achou dessa relação entre o Malucelli, Moro, Tacla Duran, se isso foi, enfim, uma coisa moralmente correta ou se tem boi na linha aí? Gado, no caso. Deixa eu trazer mais um ponto só para o Lênio falar. Edu, é isso que você falou no finalzinho. O CNJ abriu um procedimento para analisar a ordem de prisão dada pelo desembargador para o Tacla Duran, só para dar mais um elemento para o Lênio falar para a gente. Bom dia, Lênio. Oi, bom dia. Oi, Roberta. Os dois aí vão tirar meu emprego, porque eles contaram tão bem a história que eu não preciso acrescentar nada, porque o Eduardo está formado já e disse bem certinho, bem isso que aconteceu. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Está corretíssimo. Vou aqui agregar uma informação que ninguém deu ainda aqui. Vocês sabiam que durante a Lava Jato houve um episódio que o ministro Fachin se deu por suspeito porque ele era padrinho de casamento ou padrinho de uns filhos de um dos advogados da época, de um caso lá que aconteceu, não sei se vocês lembram. Então, só para dizer isso, que a história do padrinho e compadre, que agora está se levantando, tem uma espécie de precedentes, assim, né? À época, o ministro Fachin disse, olha, não posso participar disso e tal, porque o advogado foi meu afilhado de casamento ou de um dos filhos, algo assim. E aí ele se retirou da causa, naquele momento.
esse caso aí também é compadre, né? E aí tem uma sucessão de coisas. Essa é a crônica de um erro e de uma atrapalhada, até porque no fim quem levou a culpa foi o estagiário. Sim, a assessoria levou a culpa, porque algumas coisas são evidentes no direito. Vejam, quando o desembargador ele revoga a revogação, ele cancela o cancelamento, ele suspende a suspensão, disse bem o Eduardo, isto jamais significaria ressuscitar a ordem de prisão. Agora, a questão, porque uma ordem de prisão, ele não tinha competência, 2, não se dá dentro de uma correição, 3, para uma ordem de prisão, você precisa fundamentar com motivos. Aí ficamos outra barbada aqui, que é dessas questões assim, da série Bizarrices Brasileiras. O Tacla Duran ele teve uma ordem de prisão porque ele saiu do Brasil. E agora ele teria outra ordem de prisão por querer voltar ao Brasil. Você dá conta disso, Eduardo? O Brasil não é um país para ele, definitivamente, hein, Lênio? Aí o cara... primeiro, 6, 7 anos eles não ouvem ele. Ele quer falar. Ele é o sujeito que, eu quero contar coisas. Eu tenho prisão contra mim. Deixa eu só falar o que eu quero. Ninguém deixava. Aí tinha ordem de prisão. Por quê? Porque ele fugiu. Foi para Espanha. Agora ele disse assim, vou voltar. O juiz disse, volta para cá. O juiz disse, aqui vai ter toda a segurança, você vai depor. Aí o outro juiz disse assim, vou prender você de novo. Por quê? Porque você quer voltar ao Brasil. Não, só um pouquinho, conta aqui para mim. Contem, né? Essas coisas têm que ser levadas com mais seriedade e não podem ser feitas ideologicamente desse modo. A mistura da moral com a política nesse ponto, porque esse é o ponto lá de trás. O lavajatismo, que é anterior à própria Lava Jato, que é produto lá de 2013 e uma série de outras coisas, o lavajatismo é a paradoxal moralização da política e desmoralização da política, nesse jogo do des. E a moral faz a fagocitose do direito. Já não há mais direito, há a vontade pessoal do juiz. Isso aconteceu com o Sérgio Moro. Aliás, eu disse isso para o Sérgio Moro em 2015, num debate face-to-face com ele, dizendo isso, e até fiz algumas brincadeiras com ele com relação a essa coisa, avisando do que ia acontecer. Isso em 2015, em abril de 2015. Então, fagocitar o direito, a vontade pessoal, como os juízes tinham e o Ministério Público pretensões políticas, e a gente viu que isso era verdadeiro, o direito desapareceu. E engraçado, com tudo o que aconteceu, nós ainda continuamos com o imaginário lavajatista no ar. Ele é um espectro, né? Ele está aí. Então, de repente, volta tudo. E aí tem mais uma coisa ainda. O Sérgio Moro, quando ele entra nesse processo da suspeição que o Tacla está levantando, essa questão aí toda, o Sérgio Moro entrou num processo como não se sabe como. Sabe qual é a consequência disso? Ele pode estar anulando seus próprios atos lá atrás, porque quem entra num processo para falar dos processos com interesse próprio está mostrando que antes, quando julgava, já estava suspeito. Pois é. E, Lênio, os jornais e as agências chegaram, né, a noticiar que o TRF4, que é o Tribunal Regional Federal, tinha publicado um pedido de prisão e apagado logo em seguida. Depois da explicação veio que a assessoria de imprensa do tribunal se enganou e publicou um texto equivocado, corrigindo na sequência. Estranho, né, Lênio? Bem estranho. Aí o seguinte, Roberta, aí vem toda uma questão, né? Eu gostaria que o CNJ fosse tão expedito e tão duro assim com relação a isso, quanto vai ser os TRF com assessoria de imprensa, porque a assessoria de imprensa pode escrever, vai ser
punida provavelmente por isso. Agora, cá para nós. Como que a assessoria de imprensa ou o estagiário, lá, sei lá, poderia ter feito essa interpretação se isso não viesse à ordem do gabinete dizendo: revogamos a revogação e, portanto, a prisão vale de novo. E foi a notícia que surgiu no Brasil todo. No Brasil todo a manchete era: Tacla Duran tem nova prisão decretada. Quando se vai ver na verdade, era uma espécie assim de determinação impossível, porque você não retira de uma revogação desse tipo um ato positivo que seria a nova determinação. Então, todo esse episódio mostra apenas que o CNJ e as instituições têm que tomar muito cuidado, porque a cada passo o velho regime, digamos assim, o velho regime lavajatista, ancien lavajato, né, alguma coisa assim, brincando um pouco, que é com aquela dos franceses, do ancien regime, do novo regime. Aqui o ancien lavajato, ele está sempre pronto para voltar à cena. Por pouco ele não voltou aí, né? Ele sempre está na vigilância, né?